Sabe o que foi a Primavera Árabe? Nesse vídeo você vai descobrir. Só não deixe de dar o like e de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos sobre esses assuntos. Para início de conversa, você deve estar pensando, por que o nome Primavera Árabe? Ou o que isso significa? Bom, o nome Primavera Árabe tem relação com a estação das flores, pois traz uma ideia de renascimento e esperança de mudança e liberdade para os protestantes desse conflito. Iniciada em 2010, a Primavera Árabe foi uma série de manifestações populares que protestaram contra os regimes totalitários que assombravam os países do norte da África e do Oriente Médio. A política da época contava com fortes regimes ditatoriais, onde o governo era marcado pela repressão, pela falta de direitos e pelos altos índices de desemprego, pobreza e corrupção, que geraram revoltas por conta do descontentamento populacional com toda essa situação que as pessoas viviam. Uma curiosidade é que na época a mídia tradicional, como jornais, revistas e a própria televisão, era censurada pelo governo. Então, os manifestantes usaram as redes sociais, que naquele tempo ainda estavam começando a serem conhecidas, para propagar suas ideias e mobilizar as pessoas acerca do movimento. Esses protestos tinham o objetivo de lutar pelos direitos humanos, pois, como dito antes, os países que os iniciaram estavam passando por governos totalitários e com muita violência. Por isso, os revolucionários lutavam por justiça, liberdade, democracia e dignidade. Além disso, é legal comentar sobre os países em que esses movimentos ocorreram. Tudo começou lá na Tunísia e de maneira bem rápida teve influência nos protestos feitos em outros países que também iam contra a ditadura, sendo algum deles a Argélia, Líbia, o Egito, a Síria e o Iraque, além de induzir pequenos incidentes na Arábia Saudita, no Líbano e entre outros países. Para vocês entenderem um pouco melhor como tudo aconteceu, vamos voltar lá no comecinho, na Tunísia, quando um homem chamado Mohamed Bouazizi tacou fogo nele mesmo como uma forma de protestar contra as autoridades, que tinham confiscado suas coisas de trabalho. Para vocês terem uma noção, cerca de 5.000 pessoas foram no seu funeral, e a morte dele causou uma indignação tão grande que deu início às manifestações, que depois foram se espalhando pelos outros países. Pensando nisso, já deu para notar que esse conflito não possui um líder ou um comandante e que, na verdade, contou com uma onda de protestos populares que continha várias pessoas lutando por ele. Logo, foi necessário a descoberta de pessoas que introduziram esses pensamentos revolucionários nas mentes do povo, como, por exemplo, a ação do vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, que, como já foi falado, foi como o estopim para que as pessoas começassem a protestar e lutar pelos seus direitos. Depois da gente ter entendido um pouco do que foi a Primavera Árabe e também sobre os seus manifestantes, é bem interessante que a gente veja quais foram os líderes autoritários que perderam seus postos por conta dos protestos. Bom, lá na Tunísia, onde aconteceu a situação que Mohamed ateou fogo em si mesmo para expressar suas indignações, fez com que muitas pessoas se revoltassem, fazendo o ditador do país, Zine al-Abidine bin Ali, não resistir a essa revolta e deixar o poder em 2011, após pouco mais de 2 décadas governando. Aí, lá no Egito, Hosni Mubarak, um político bem autoritário que governava o país há 30 anos, acabou renunciando ao seu cargo no dia 11 de fevereiro de 2011, após os intensos protestos feitos na Praça Tahrir, no Cairo, deixando o exército assumir o controle temporariamente. Em pronunciamento à TV estatal egípcia, o vice-presidente Omar Suleiman informou à população a renúncia de Hosni Mubarak. É o fim de um governo que durou 3 décadas. O poder agora está nas mãos do exército. Depois de 18 dias de protestos nas ruas do Cairo, a notícia da renúncia de Mubarak foi celebrada. Pouco antes do anúncio, o agora ex-presidente do Egito havia deixado o Cairo com a família. Eles seguiram para um balneário no Mar Vermelho. E, além disso, Ali Abdullah Saleh foi o governante de Iêmen por mais de 30 anos e também deixou seu cargo entre 2011 e 2012, após as pressões e movimentos da população local. Porém, o país continuou bem estável, com diversos problemas, acarretando numa futura guerra civil. E um adendo, pessoal,
É legal falar que não foram só esses 3 líderes ditatoriais que perderam seus postos por conta desses protestos, mas aqui nesse vídeo nós decidimos colocar apenas os principais para vocês entenderem como é que a Primavera Árabe ocorreu realmente. Agora, a pergunta que não quer calar é: como tudo isso acabou? O que aconteceu depois? Bem, como muitos de vocês já devem estar imaginando, os governos desses países reagiram de uma forma muito negativa contra as manifestações, causando diversos conflitos armados entre a população e o Estado, e dando início a algumas guerras civis. Vale ressaltar que o saldo desses embates foi muito negativo, com milhares de mortes devido às intervenções militares. Para vocês terem noção, alguns dos conflitos mais radicais tiveram intervenção de outros países, tipo Estados Unidos e até da própria ONU. E é claro que quando se diz respeito ao resultado dessas manifestações, nós temos que dizer que cada país teve diferentes consequências. Alguns países, como a Tunísia e o Egito, conseguiram derrubar os governos, mas outros, como o Bahrein, não conseguiram derrubar o Estado. E tiveram também alguns países como a Líbia e o Iêmen que derrubaram o governo, mas acabaram começando uma grande guerra civil. Por fim, gente, é importante ressaltar que a Primavera Árabe é um assunto muito importante para a história de diversos países. Por isso, devemos sempre tratá-la com respeito, já que as consequências dessas revoluções foram terríveis, com o surgimento de guerras, grupos terroristas e um sentimento de medo e incerteza para a população árabe. Muito obrigada por ter assistido ao nosso vídeo, espero que tenham gostado e tchau!